Boa tarde! Eu agradeço a presença de todos e todas aqui no auditório Inovação e Novos Negócios. E nós voltamos agora com a programação do FebrabanTech 2022, o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro da América Latina. E agora, a Diebold Nixdorf traz para a gente o painel FinOps, como otimizar recursos na nuvem como ferramenta real-time. E para falar sobre o assunto, eu convido ao palco Roberto Matos, executivo de contas da Intel. Por favor, Roberto. E também Márcio Paulino, arquiteto de soluções da Intel Brasil. Antes de passar a palavra para vocês, eu gostaria de deixar um recado. Vocês podem avaliar os painéis e ajudar a construir uma FebrabanTech ainda melhor. E como fazer isso? Ao final de cada painel aparecerá no telão um QR Code, é só acessar. Ou também no final do dia vocês vão receber um link via SMS. Eu peço por gentileza que vocês participem, porque essa avaliação é muito importante para nós, tudo bem? Então eu passo agora a palavra ao Márcio, por favor, Márcio. Pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a essa palestra que nós vamos comentar sobre FinOps, né? Como otimizar recursos na nuvem. Eu passo a apresentação agora para o Roberto Matos. Boa tarde a todos. Antes de começar, gostaria de agradecer bastante a Febraban pela oportunidade e também a todo o time da Diebold, né, que abriu esse espaço aqui para que a gente possa estar junto com vocês hoje, tá bom? Como o Márcio já falou, e ela também anteriormente, eu sou Account Director para o setor financeiro, o Márcio é o nosso Principal Engineer também para o setor financeiro. E hoje a gente vai mostrar para vocês uma solução bastante inovadora e que a gente vem trabalhando muito com os nossos clientes quando a gente fala em FinOps e ida para a nuvem, né? Então é uma ferramenta bastante como eu disse, inovadora e que trabalha em conjunto Intel e todo esse ambiente e ecossistema e também os hyperscalers como a AWS, Azure e Google Cloud, tá bom? Vou tentar reservar 5 minutinhos no final para quem tiver alguma pergunta aqui, tá? Então a gente vai correr um pouquinho. Antes de começar, o que normalmente os clientes nos perguntam bastante é qual que é o papel da Intel na nuvem, né? Então é bem importante a gente mencionar que por trás da nuvem e toda essa disrupção, o engine que roda nos principais players de nuvem no mundo inteiro é baseado em cima de tecnologia Intel, né? Então hoje quando a gente fala para Intel, tem aqui alguns dados, a gente está presente em todas as regiões dos principais hyperscalers e em todo tipo de solução de tecnologia. Pode ser ela infraestrutura como serviço, plataforma como serviço ou software as a services. O engine, o coração da tecnologia que roda de forma, né, entregando interoperabilidade para esse ambiente multi-cloud, roda em cima de tecnologia Intel, tá? Então nós somos grandes parceiros, ao mesmo tempo que esses hyperscalers também são grandes clientes da Intel e ajudam bastante. A gente faz muito co-desenvolvimento de tecnologia justamente para garantir que o negócio dos nossos clientes rode e seja executado de forma mais apropriada na nuvem, qualquer que seja a nuvem, tá bom? Então nós estamos presentes com a presença global no mundo inteiro, nos principais provedores. Continuando, outra pergunta que normalmente muita gente faz para a Intel, né, como um fabricante de componente que está ali no coração dos data centers, é qual é o nosso papel na nuvem? E quando eu, Márcio, né, nos clientes que a gente conversa, a gente não fala de processador, propriamente dito. Óbvio que a gente ama falar de processador. Se perguntar para alguém da Intel, a gente vai ficar aqui 3 horas falando sobre silício, sobre transistor, tecnologia de 10 nanômetros, 5 nanômetros e por aí vai. Mas a gente se coloca no lugar dos nossos clientes. A gente sabe que quem está fazendo essa jornada para a nuvem, ou quem já está na nuvem, efetivamente está preocupado com o negócio. E principalmente, né, como a gente está vendo aqui no mercado brasileiro agora, essa adoção massiva de cloud, muitos clientes preocupados em como otimizar os recursos da nuvem, como fazer melhor uso da nuvem, como reduzir custo para o ambiente que já está na nuvem. Então a gente dificilmente fala de tecnologia de hardware, né? A gente fala muito sobre como nós da Intel podemos, junto com o ecossistema e principalmente junto aos nossos clientes, num trabalho a 4 mãos, otimizar recursos. Como eu posso fazer com que o meu cliente, como eu posso ajudar o meu cliente a utilizar melhor aquilo que ele já utiliza na nuvem. E eu vou dar alguns exemplos antes de passar para o Márcio, que é o objeto principal aqui, vamos dizer, a apresentação, para falar de uma solução bem disruptiva da Intel. Então, quando a gente fala em Intel, por exemplo, o que eu apresento para os meus clientes, e eu vou dar alguns exemplos mais básicos, de benchmarkings, né? Ou seja,
como é que eu posso ajudar meu cliente para garantir que, como exemplo, aquele workload específico que está rodando o Hadoop Big Data está sendo executado da melhor maneira possível, entregando a performance e o tempo de resposta para a aplicação de negócio que o cliente precisa e, principalmente, reduzindo custos ou com um custo apropriado. Então, a gente tem uma série de benchmarks de mercado mostrando como a tecnologia dentro da nuvem pode ajudar nisso. Vou dar alguns exemplos bem rápidos na sequência. A gente tem uma série de outras ferramentas, né? Os próprios otimizadores, um deles o Márcio vai falar aqui na sequência. A gente tem outras que é uma colaboração bastante grande, né? Vamos dizer assim, intrínseca. A Intel como empresa, hoje ela tem mais de 15 mil engenheiros de software e muitos desses engenheiros de software trabalham com um ecossistema de software para garantir que a sua aplicação seja melhor executada da maneira mais apropriada e com melhor custo em cima de infraestrutura com a Intel dentro. Tá? Então, a gente trabalha em vários pilares diferentes, de novo, para ajudar os nossos clientes a garantir de que o seu workload, o seu negócio, vai rodar na nuvem da melhor maneira possível. E aí a gente tenta se colocar também, né, no lugar do cliente. Como empresa, como eu disse, a Intel também tem muita coisa na nuvem e a nossa área de TI tem as mesmas preocupações que os nossos clientes. Né? Então, quando a gente fala na jornada na nuvem e dividindo ali ela em vários pilares, então a gente pensa bastante em como é que eu consigo fazer racionalização de aplicação, ou seja, que tipo de aplicação é melhor ir para a nuvem ou não, por que aquela aplicação precisa ir para a nuvem, o que eu quero daquela aplicação de negócio. Eu quero reduzir custo ou estou indo para a nuvem por causa de time to market? Que não necessariamente eu vou reduzir custo, eu posso até pagar mais, mas aquilo me dá uma maior flexibilidade. Tudo isso é levado em consideração. Da parte de estratégia de migração, né, os famosos 4Rs, quando a gente fala aí no framework de ir para a nuvem. Qual aplicação é melhor, em qual nuvem, como é que eu orquestro todos esses recursos, se eu vou fazer um lift and shift, um rehost, se eu preciso redesenhar ou redesenvolver minha aplicação, se aquele ambiente já está containerizado ou não, se eu vou contratar infraestrutura como serviço, SaaS, enfim, tudo isso dentro da própria Intel a gente também leva muito em consideração. Desde a parte de implementação e chegando aqui no gancho finalmente quando a gente fala em otimização. Né? Os nossos clientes, aqui o Márcio também pode falar um pouco disso depois, a FinOps é uma palavra do momento. Né? Muitos dos nossos clientes que a gente trabalha já estão na nuvem e agora eles começam a olhar em como eles podem otimizar o uso, ou tornar o uso da nuvem mais racional, porque isso está crescendo, então como é que eu consigo utilizar isso melhor? E é engraçado porque eu li, até por coincidência ontem, uma pesquisa da Flexera, que é enfim, uma instituição lá de fora, fez uma pesquisa com grandes instituições bancárias e também com o setor de manufatura no mundo inteiro, não é só para o setor bancário, mas fez pergunta para esses executivos de quais são as principais preocupações deles na nuvem e quais são os principais projetos relacionados à nuvem para esse ano. E o principal concern, né, como eles chamaram, era como é que o terceiro mais importante era como é que eu utilizo melhor a minha nuvem. E a principal iniciativa dessas grandes empresas ao redor do mundo inteiro, inclusive do Brasil também foram entrevistadas, era justamente como é que eu consigo otimizar melhor a minha nuvem. Então, normalmente quando a gente fala, né, com os nossos clientes em FinOps, ainda que FinOps tenham várias fases, né, você vai ter da parte de visualização, de operação, mas tradicionalmente os clientes que conversam com a gente, eles estão realmente muito preocupados em otimização. Como é que eu consigo garantir que eu estou otimizando mais o meu ambiente, utilizando de forma racional, ou reduzindo o custo, ou melhorando a performance. Então realmente é um tema muito quente hoje e a gente tem ferramentas, né, ou estratégias diferentes para abordar esse tipo de tópico. Como eu disse anteriormente, né, desde benchmarks, a gente trabalha muito junto ao ecossistema, né, vamos dizer assim, aberto, toda a parte de open source, a parte de otimização, que eu vou falar um pouquinho agora também. Só um exemplo, tá? E esse slide eu uso bastante junto aos meus clientes e eu, inclusive, customizo isso para os meus clientes. Isso é bem legal de mostrar. Aqui, basicamente, o que a gente está mostrando são benchmarks que a Intel faz para vários tipos de workloads diferentes. Isso aqui é um exemplo bem simples, mas é um exemplo bem interessante de mostrar como otimização ela pode ser um negócio tão simples quanto isso daqui que eu vou mostrar agora. Então, por exemplo, a gente fez alguns benchmarks e isso eu posso te dizer que nos meus clientes, para alguns casos, eu trago para o mundo real e é isso que a gente vê. E para algumas aplicações de analítica de inteligência artificial, por exemplo,
O simples fato, pode parecer trivial, mas o simples fato de um cliente trocar uma instância que está dentro de uma nuvem de algum dos hyperscalers numa tecnologia antiga para uma instância nova, baseada numa tecnologia nova, dá um salto substancial de performance. O exemplo que eu estou mostrando aqui é na parte de Analytics, por exemplo. Vocês podem ver ali que dá um salto de 65% comparando a versão de uma instância na nuvem antiga para uma versão de instância na nuvem atual. E o mais interessante, quando a gente entra no site do Hyperscalers para ver a parte de preço, você vê que esse refresh de tecnologia, de uma instância baseada numa tecnologia antiga para uma instância baseada numa tecnologia nova, o preço é exatamente o mesmo. Então o que eu estou mostrando aqui é que, dependendo do workload, eu consigo melhorar a performance do seu ambiente, por exemplo, em 65% com 3 cliques. Óbvio que, estou simplificando ao máximo aqui, mas a gente teria que ver a aplicação, se é fácil migrar ou não, mas em linhas gerais, fazendo um simples refresh, a gente consegue melhorar substancialmente. Mas não é só sobre performance, Lembra que eu falei, otimização de custo. Se eu tenho um ambiente de Analytics que precisa de 100 instâncias, como exemplo, agora eu tenho um ambiente que é 65% mais rápido. Será que eu, como empresa, continuo precisando de 100 instâncias ou eu posso reduzir para 60, para 40? Aí a gente já começa a falar em políticas de auto-scaling, como utilizar melhor instâncias ou instâncias menores. Então, assim, mais do que a performance propriamente dita, é tentar tornar o ambiente mais inteligente, otimizado do ponto de vista de performance e de custo por consequência. Então, isso é um negócio super simples, todas essas informações aqui são públicas, depois eu posso compartilhar um site na Intel que tem como referência, onde você mostra lá as instâncias, os workloads e esses benchmarks que são públicos para uma variedade de serviços diferentes, tá bom? E aí agora eu queria passar para o Márcio, que vai falar dessa ferramenta, também totalmente alinhado na parte de otimização. Como eu disse, é uma ferramenta bastante disruptiva. Ela é chamada de Intel Workload Optimizer by Granulate. A Granulate é uma empresa que a Intel comprou recentemente. E é uma solução muito interessante, que vai na veia quando a gente fala em otimização de performance e redução de custo, totalmente alinhado com melhores práticas de FinOps. Já temos clientes no Brasil, a gente não pode ainda falar o nome, mas a gente tem alguns clientes no Brasil já utilizando, inclusive no segmento financeiro. Márcio. Obrigado, Roberto. Bom, pessoal, falar aqui um pouco sobre essa ferramenta que nós chamamos de Intel Workload Optimizer by Granulate. Essa é uma ferramenta que ela funciona e parece mágica, assim, no ambiente que roda runtime, Então, essa ferramenta ela acelera Python, Java. Então, se você tem aplicação escrita em Python, Java, Go, Ruby e CS, e até o final do ano PHP, essa ferramenta é capaz de acelerar os processos e deixar trazendo uma redução de custo e também aumento de performance. Como é que essa ferramenta ela funciona? Ela funciona diretamente no scheduler do sistema operacional. Ela funciona orquestrando, ajudando o scheduler a usar melhor os recursos disponíveis para aquela aplicação, do ponto de vista de capacidade computacional daquele host que você está usando, seja na nuvem, seja no on-prem. Então, o que ela faz? O Linux, por essência, ele nasceu para ter consistência, ele não nasceu para ter performance. E o que esse produto faz é dar performance, a máxima performance atuando no scheduler do SO. Para quem não sabe, o scheduler do SO é como se fosse um guarda de trânsito, onde tem ali um cruzamento, e cada rua ali do cruzamento representa: uma rua é a CPU, uma rua é a rede, outra rua é o I/O para gravar em disco, e a outra é memória. O que esse produto faz? Você instala ele no seu ambiente, você deixa ele rodando por uma semana e ele vai aprendendo. Ele tem, usando técnicas de machine learning, ele aprende o comportamento da aplicação, do jeito que ele está rodando ali naquele hardware, naquele momento, e ele fica aprendendo. Depois de uma semana, você ativa ele. O que ele vai fazer? Ele começa a organizar todas as threads que estão em execução naquele nó, naquele servidor. E aí o usuário ganha o quê? Como ele está organizando, a gente, por exemplo, se aquele nó está usando 80% de CPU, ele passa a usar 40% de CPU.
Se aquele nó tinha, a sua aplicação tinha uma latência lá de, vamos chutar aqui, 80 milissegundos, automaticamente a latência da sua aplicação cai para 40. Graças a essa organização que o Granulate faz. Alguns clientes me perguntam, Márcio, eu preciso reprogramar a minha aplicação? Eu preciso de algum programador para recodificar para a minha aplicação rodar melhor? A resposta é não. O Granulate faz isso automaticamente, né? Então, é um produto bem disruptivo que a Intel lançou no mercado. Não é necessário instalar nenhum tipo de hardware na sua infraestrutura. Ele é software, onde ele vai fazer essa organização ali baseado no scheduler do SO. Quais são os produtos que o Granulate mais acelera? Alguns clientes me perguntam, pô, mas tá bom, onde que eu aplico? Onde que eu vou reduzir custo? Imagina o seguinte, que você tem sua aplicação rodando lá em Kubernetes, seja em EKS, AKS ou GKS, ou OpenShift, on-prem ou off-prem, não tem problema, esse produto é agnóstico, qual tipo de nuvem que você está usando. E ele faz o seguinte, por exemplo, imagina que a sua aplicação ela precisa escalar. E você tem ali um scale set, eu vou chutar aqui, um scale set de 1000 máquinas, tá? 1000 máquinas, você, quando ele está ali a plena carga o seu sistema, você vai pagar por isso, por 1000 máquinas. Se você usar o Granulate, você pode usar, ao invés de 1000 máquinas no pico, usar 700 máquinas. Por quê? Porque o Granulate ele otimiza cada instância que você está executando o seu workload. E sem programar. Você não precisa reescrever o seu código. Então, quais são os workloads mais propensos a usar, né? O Granulate? Tudo ali. É um sistema monolítico. Se ele rodar Java, Python, Go, Ruby, CS e até o final do ano PHP. Ano que vem .NET também a gente vai suportar para fazer aceleração. Então rodando lá na AWS, o ECS, o ACS e aí em outras clouds, né? AKS, GKE e EKS, você pode usar o Granulate. O Granulate está disponível lá no marketplace dos maiores CSPs, então você consegue ativar esse sistema. E esse sistema dá uma aceleração muito grande. Um exemplo que eu coloquei aqui é linguagens proprietárias, por exemplo, Java, Scala, são aplicações que têm até ali 60% de otimização. Olha só que interessante, 60% sem precisar reescrever a aplicação. O Granulate acelera a aplicação automaticamente, lá no scheduler do SO. E aí a gente também, Go, Python, Ruby, também são sistemas que conseguem ter esse nível de aceleração meio que automático. Você instala o agente, ele já começa a acelerar. Sistemas que estão, se vocês olharem, pessoal, só um ponto aqui, o Granulate acelera as aplicações runtime, ele não acelera aplicações compiladas, tá? Então, o que roda em runtime ele vai acelerar e daí 60%, 40%. Se você tem lá Big Data, um cluster muito grande, por exemplo, você tem centenas de cores rodando o seu sistema de Big Data, você também pode usar o Granulate para acelerar. E aí você vai poder rodar mais jobs simultâneos do que você roda hoje, porque o seu cluster já está com a capacidade máxima de execução. Então, bom, eu tenho previsto no meu orçamento, eu vou expandir meu cluster? Não, coloca o Granulate primeiro. Graças à otimização que ele faz no código, você vai ter mais banda para usar o que você já tem hoje. E aí você consegue rodar mais jobs. E aí, no futuro, sim, você vai fazer uma expansão de hardware aqui no Granulate. Uma outra coisa que o Granulate ele faz, ele acelera aplicações também de streaming. Se você tem um dado massivo muito grande de entrada ali no seu sistema de dados, né? Está entrando para fazer processamento e às vezes está bem engargalado o seu sistema, você também pode colocar o Granulate para ele fazer a automação. O interessante, pessoal, é que essa automação é automática. Vocês não precisam recodificar o código para tirar esse proveito. Então a gente já vai lá na frente. Uma outra coisa bem interessante, se vocês se interessarem, por exemplo, alguns clientes perguntam,
eu quero saber qual é o comportamento da minha aplicação. O que a minha aplicação está consumindo mais? Pô, eu tenho que instalar uma ferramenta difícil aqui, tem que chamar alguém muito técnico. Não, a gente disponibilizou lá uma ferramenta open source gratuita chamada de gProfile. Ele faz parte do Granulate e ele é free. Então você instala ali no seu ambiente essa ferramenta e essa ferramenta começa a fazer um profiling da sua aplicação. Qual é o spike da sua aplicação? O que a sua aplicação está consumindo mais? O que está roubando mais recursos daquela instância que você tem? E aí ele te dá uma visualização gráfica. No caso aqui de um exemplo, é o OpenSSL, nesse exemplo aqui. E aí o que você faz? Se você rodar o Granulate, ele vai acelerar essa aplicação sem você precisar recodificar. Ele vai fazer o quê? Ele busca ali no hardware, ele vai entender, ó, eu tenho um acelerador aqui, e esse acelerador é Intel, mas ele está dormindo. Então o Granulate ele vai desviar esse processamento aqui de OpenSSL, que estava sendo feito em ciclos de CPU, faz no acelerador direto no processador. Fazendo isso, o que sobra para o cliente? Ciclo de CPU para aplicação. Então isso é bem interessante. Vocês já estão pagando um recurso na nuvem, mas não estão usando. E o Granulate, através do gProfile, vai indicar, olha, tem uma coisa ali que poderia ser melhor. Você quer que o Granulate acelere? Ele vai lá e vai acelerar. E vai dar esse ganho de desempenho. Tá? É um produto muito simples de instalar, né? Então, quando você tem ali a sua aplicação, você instala o agente no modo stealth, né? No modo invisível. Ele começa a aprender o padrão do workload ali naquele momento. Melhor deixar ele por uma semana, depois você ativa ele, dá um comando no agente, e aí ele começa já a fazer otimizações e aqueles números que eu mostrei, de 60% a 25%, vai depender qual é o workload que vocês usam ali durante a execução do Granulate, tá? Então assim, pessoal, uma ferramenta super nova, a gente tem essa ferramenta desde o ano passado, uma ferramenta muito simples de implementar, software as a service, não precisa ter nenhum hardware especial, está na maioria dos CSPs, no marketplace deles. E se vocês quiserem depois, eu e o Roberto, a gente vai estar por aqui para explicar um pouquinho em mais detalhes sobre essa aplicação. Deixa eu dar um outro exemplo que os clientes me perguntam, pô, Roberto, é muito legal isso que vocês estão apresentando, a Intel usa? E a resposta é sim, né? Então aqui a gente consegue ver uma área da Intel, que é a Mobileye, responsável por desenvolvimento de processadores para carros inteligentes, né? Uma das unidades de negócio que mais cresce hoje dentro da Intel. E a nuvem da Mobileye, da Intel, né, nessa área específica, roda num dos principais hyperscalers do mundo hoje, totalmente otimizado pela Granulate. Seguindo essa metodologia que o Márcio falou, a implementação da Granulate, ela é algo pouco intrusivo, né? Tem um agente ali dentro, mas ela é fácil de implementar e de escalar. E antes disso, a gente começa, como o Márcio disse, só ressaltando com o gProfiler, que é aberto e é gratuito. E já mostra qual é o potencial de ganho. Então a Mobileye fez isso também, e aqui só dando um exemplo, em termos de cores, né, na nuvem, 150 mil cores. A cloud aqui que a gente usa com a Mobileye é a AWS, para um ambiente Big Data específico. E na Mobileye a gente conseguiu redução de custo na casa de 44%. E também para esse ambiente de Big Data a gente conseguiu uma melhoria de performance na casa de 44%. Isso aqui é um case público que a gente implementou com a Granulate até mesmo antes, né, das duas empresas aí estreitarem esse relacionamento e a Intel fazer a opção de compra, que óbvio está na parte de regulamentação, mas da Intel fazer a opção de compra junto à Granulate. Tá? Então a gente efetivamente usa a Granulate na nossa nuvem hoje com resultados práticos bastante consideráveis. Tá? Isso que a gente queria dizer, que em casa de ferreiro, nesse caso aqui, o espeto é literalmente de ferro também. A gente usa Granulate. E Roberto, só para frisar, assim, é um produto extremamente fácil de implementar. Assim, o agente é super leve, a console de gerenciamento do Granulate é padrão ali dos CSPs, é muito fácil de identificar, de ver o que está acontecendo, e até o sistema de bilhetagem da Granulate. Vale bastante a pena dar uma olhada nesse produto aí, ele vai trazer muita redução de custo. E de novo, é um SaaS, né, Software as a Services, e disponível no marketplace dos principais hyperscalers.
Então, hoje era isso basicamente que a gente queria falar com vocês. De novo, a gente fica aqui aberto, né? A otimização e toda essa parte atrelado nesse pilar de otimização constante em FinOps. Existem várias ferramentas. Essa é uma das quais a Intel trabalha, que a gente queria dar um foco maior hoje. A gente tem outras ferramentas também para falar na parte de right sizing, recomendação, mas essa aqui é a otimização, como o Márcio falou, na veia, né? Otimização em tempo real, que a gente acha que é bastante interessante e que, de novo, a gente acredita tanto que a gente usa a tecnologia. Mais uma vez, obrigado a todos pela participação. E aí, o Márcio, a gente vai estar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar para a gente aqui individualmente, a gente vai estar por aqui, tá? Mais uma vez, obrigado. Um bom evento a todos. Obrigado, pessoal.